Parte 2. Se a rainha tivesse culhões. Anotação no prontuário: Lori, paciente na casa dos 40, comparece para tratamento logo após um rompimento. Relata que busca apenas algumas sessões para passar por isso. Tudo começa com um problema atual. Por definição, o problema atual é o motivo que leva uma pessoa a procurar terapia. Pode ser um ataque de pânico, a perda de um emprego, uma morte, um nascimento, uma dificuldade de relacionamento, uma inabilidade para tomar uma decisão importante, ou um estado de depressão. Às vezes, o problema atual é menos específico, uma sensação de estagnação ou a sensação vaga, mas persistente, de que exista algo de errado. Seja qual for o problema, ele geralmente acontece porque a pessoa chegou a um ponto de inflexão em sua vida. Viro para a esquerda ou para a direita? Tento conservar o status quo, ou entro em território inexplorado? Já vou avisando, e a terapia sempre levará você a um território inexplorado, mesmo que escolha preservar o status quo. Mas as pessoas não se preocupam com seus pontos de inflexão quando chegam para a primeira sessão de terapia. Na maioria das vezes, só querem um alívio. Querem contar suas histórias, começando com seu problema atual. Sendo assim, deixe-me contar-lhe o incidente do namorado. A primeira coisa que quero dizer sobre o namorado é que ele é um ser humano extraordinariamente decente. É gentil, generoso, engraçado, inteligente, e quando não está te fazendo rir, dirigirá até a farmácia às 2 da madrugada, para te trazer o antibiótico que você não aguenta esperar até de manhã para comprar. Se acontecer de ele estar no supermercado, mandará uma mensagem de texto perguntando se você precisa de alguma coisa, e, quando você responder que só precisa de sabão em pó, trará para casa suas almôndegas preferidas e 20 frascos de maple syrup, para os waffles que ele prepara para você a partir do zero. Carregará esses 20 frascos da garagem até a sua cozinha, arrumará perfeitamente 19 deles no armário alto que você não alcança, e deixará um no balcão, disponível para amanhã. Também deixará bilhetes de amor na sua escrivaninha, segurará sua mão e abrirá portas, e jamais vai reclamar por ser arrastado para eventos familiares, porque realmente gosta de estar na companhia dos seus parentes, mesmo os barulhentos ou idosos. Sem que haja qualquer motivo, ele lhe mandará pacotes da Amazon cheios de livros, sendo livros o equivalente a flores para você, e à noite vocês dois ficarão de conchinha e lerão trechos desses livros em voz alta, um para o outro, parando apenas para transar. Enquanto você estiver numa maratona da Netflix, ele massageará aquele ponto nas suas costas onde você tem uma leve escoliose, e, quando ele parar e você lhe der uma cutucada, continuará por mais deliciosos 60 segundos, antes de tentar sair de fininho, sem você notar, e você vai fingir que não nota. Deixará você terminar os sanduíches, as frases e o protetor solar dele, e escutará com tanta atenção os detalhes do seu dia que, como seu biógrafo pessoal, se lembrará mais da sua vida do que você mesma. Se esse retrato lhe parece distorcido, ele está. Existem muitas maneiras de se contar uma história, e se aprendi uma coisa como terapeuta é que a maioria das pessoas se enquadra no que os terapeutas chamam de narradores não confiáveis. Isso não quer dizer que elas enganem propositalmente. O que acontece é que cada história tem múltiplos fios, e elas tendem a deixar de fora aqueles que não se enquadram em suas perspectivas. A maior parte do que os pacientes me contam é totalmente verdade, do ponto de vista deles no momento. Pergunte sobre o cônjuge de alguém enquanto os dois ainda estão apaixonados, depois faça a mesma pergunta após o divórcio, e a cada vez você terá apenas metade da história. O que você acabou de ouvir sobre o namorado? Foi apenas a metade boa. E agora, a ruim. São 10 da noite em um dia de semana. Estamos na cama, conversando, e acabamos de decidir quais entradas de cinema reservar para o final de semana, quando o namorado fica estranhamente quieto. Está cansado? Pergunto. Somos dois pais solteiros que trabalham, na faixa dos 40, portanto, normalmente, um silêncio de exaustão não significaria nada. Mesmo quando não estamos exaustos, ficarmos sentados juntos, em silêncio, traz uma sensação tranquila e relaxante. Mas se é que o silêncio possa ser escutado, o desta noite soa diferente. Se você já esteve apaixonada, conhece o tipo de silêncio ao qual me refiro, numa frequência que apenas seu companheiro pode perceber. Não, ele responde. É uma sílaba, mas a voz dele vacila sutilmente, seguida por um silêncio ainda mais desconfortável. Olho para ele. Ele olha de volta. Sorri, eu sorrio, e um silêncio ensurdecedor se abate novamente, quebrado apenas pelo roçar do seu pé crispado debaixo das cobertas.
Agora estou alarmada. No meu consultório, posso aguentar maratonas de silêncios, mas no meu quarto não aguento mais de 3 segundos. Ei, está acontecendo alguma coisa? Pergunto, tentando soar relaxada, mas é uma pergunta retórica, se é que existe uma. A resposta é obviamente sim, porque, na história do mundo, essa pergunta nunca foi seguida por uma resposta tranquilizadora. Quando atendo casais em terapia, mesmo que a resposta inicial seja não, com o tempo a verdadeira resposta revela ser alguma variante de estou te traindo, estourei os cartões de crédito, minha mãe idosa vem morar com a gente, ou não te amo mais. A resposta do namorado não é exceção. Ele diz, decidi que não posso viver com uma criança debaixo do mesmo teto pelos próximos 10 anos. Decidi que não posso viver com uma criança debaixo do mesmo teto pelos próximos 10 anos? Caiu na risada. Sei que não tem nada de engraçado no que o namorado disse, mas uma vez que estamos planejando viver juntos, e tem um filho de 8 anos, parece tão ridículo que decido que tem que ser uma brincadeira. O namorado não diz nada, então paro de rir. Olho para ele. Ele desvia o olhar. Que raios você está dizendo? O que quer dizer com não pode viver com uma criança pelos próximos 10 anos? Sinto muito, ele diz. Sente muito pelo quê? Pergunto, ainda tentando entender. Está falando sério? Não quer ficar junto? Ele explica que quer ficar junto, mas agora que suas filhas adolescentes logo irão para a faculdade, percebeu que não quer esperar mais 10 anos para o ninho ficar vazio. Fico de queixo caído. Literalmente. Sinto minha boca se abrir e ficar assim por um tempo. É a primeira vez que escuto isso, e leva um minuto para que meu queixo consiga voltar à posição original e eu possa falar. Minha cabeça está dizendo, o que é, mas minha boca diz, há quanto tempo você se sente assim? Se eu não tivesse perguntado se havia algum problema, quando é que você iria me contar? Penso em como é impossível que isso esteja acontecendo, porque, há apenas 5 minutos, escolhemos nosso filme para o final de semana. É para estarmos juntos neste final de semana. Num cinema. Não sei, ele diz, constrangido. Dá de ombros, sem se mexer. Todo o seu corpo é um dar de ombros. Nunca achava que fosse a hora certa para tocar no assunto. Quando meus amigos terapeutas escutam esta parte da história, imediatamente diagnosticam o sujeito como evasivo. Quando quem escuta são meus amigos não terapeutas, imediatamente rotulam-no como um babaca. Mais silêncio. Sinto-me como se estivesse vendo essa cena de fora, observando uma versão confusa de mim mesma movendo-se numa velocidade incrível pelos famosos estágios do luto, negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Se minha risada era negação, e meu quando é que você iria me contar, era raiva, agora estou indo para a barganha. Quero saber como podemos fazer isso funcionar. Posso dispor de mais ajuda com o meu filho? Ter mais uma noite a sós? O namorado sacode a cabeça. Suas filhas adolescentes não acordam às 7 da manhã para brincar de Lego, ele diz. Está ansioso para, finalmente, ter sua liberdade, e quer relaxar nas manhãs dos finais de semana. Não importa que meu filho brinque sozinho com seus Legos, pela manhã. Aparentemente, o problema é que meu filho diz, ocasionalmente, olhe o meu Lego. Veja o que eu fiz. Acontece que não quero ter que olhar para os Legos. Só quero ler o jornal, explica o namorado. Considero a possibilidade de que um alien tenha invadido o corpo do namorado, ou que ele tenha um tumor cerebral germinando, e essa mudança de personalidade seja o primeiro sintoma. Especulo o que ele pensaria de mim se eu rompesse com ele porque suas filhas adolescentes queriam que eu visse suas novas leggings da Forever 21, enquanto eu estava tentando relaxar e ler um livro. Não quero olhar para as leggings. Só quero ler meu livro. Que tipo de pessoa dá o fora simplesmente pelo fato de não querer olhar? Pensei que você quisesse se casar comigo, digo, patética. Eu quero me casar com você, ele diz. Só não quero morar com uma criança. Penso nisso por um segundo, como se fosse um enigma que eu estivesse tentando resolver. Parece o enigma da esfinge. Mas eu venho com uma criança, digo, falando mais alto. Estou furiosa que ele esteja trazendo isso à tona agora, que esteja trazendo isso à tona, ponto. Você não pode me encomendar à la carte,
como um hambúrguer sem as fritas, como e penso nos pacientes que descrevem cenários ideais, insistindo que só podem ser felizes naquela situação específica. Se ele não largasse a faculdade de administração para virar escritor, seria o homem dos meus sonhos. Então, vou terminar com ele namorar gestores de fundos de investimento, que me dão um tédio. Se o trabalho não fosse do outro lado da ponte, seria a oportunidade perfeita. Então, vou continuar no meu emprego meia-boca, e continuar comentando quanto invejo a carreira dos meus amigos. Se ela não tivesse um filho, eu me casaria com ela. Com certeza, todos nós temos nosso fator impeditivo. Mas quando os pacientes recorrem, repetidamente, a esse tipo de análise, às vezes digo, se a rainha tivesse culhões, ela seria o rei. Se você passa pela vida cheio de exigências, se não reconhece que o perfeito é inimigo do bom, pode se privar da alegria. De início, os pacientes se assustam com a minha franqueza, mas isso acaba salvando-os de meses de tratamento. A verdade é que eu não queria namorar alguém com filho, o namorado diz, mas aí me apaixonei por você e não soube o que fazer. Você não se apaixonou por mim antes do nosso primeiro encontro, quando eu te disse que tinha um filho de 6 anos, digo. Você sabia o que fazer então, não sabia? Mais silêncio sufocante. Como você provavelmente percebeu, essa conversa não leva a lugar algum. Tento entender se tem a ver com outra coisa, como é que não poderia ser alguma outra coisa? Afinal de contas, o desejo dele por liberdade ou definitivo não é nada com você, sou eu, sempre um código para não é nada comigo, é você. Será que o namorado está infeliz com alguma coisa no relacionamento e tem medo de me contar? Pergunto-lhe, calmamente, agora com a voz mais suave, porque tenho consciência de que pessoas muito zangadas não são muito acessíveis. Mas o namorado insiste que se trata apenas de ele querer viver sem filhos, não sem mim. Fico num estado de choque misturado com perplexidade. Não entendo como isso nunca veio à tona. Como é que você dorme profundamente ao lado de uma pessoa, planeja uma vida com ela, quando, em segredo, você está num impasse quanto a ir embora? A resposta é simples, um mecanismo comum de defesa chamado compartimentalização. Mas neste exato momento estou ocupada demais usando outro mecanismo de defesa, a negação, para enxergar isso. A propósito, o namorado é advogado, e expõe tudo como se estivesse diante de um júri. Ele quer mesmo se casar comigo. Ele me ama de verdade. Apenas quer muito mais tempo comigo. Quer poder ter a espontaneidade de viajar comigo num final de semana, ou chegar em casa do trabalho e sair para comer, sem se preocupar com uma terceira pessoa. Quer a privacidade de um casal, não a sensação comunal de uma família. Quando soube que eu tinha um filho, disse a si mesmo que não era o ideal, mas não comentou nada comigo porque pensou que conseguiria se adaptar. 2 anos depois, no entanto, quando estamos prestes a unificar nossos lares, com a liberdade dele na mira, percebeu o quanto isso é importante. Sabia que as coisas teriam que terminar, mas não queria que terminassem, e mesmo quando pensou em me contar, não soube como tocar no assunto, porque já estávamos envolvidos demais, e o provável era que eu ficasse furiosa. Hesitou em me contar, disse, porque não queria ser um cretino. A defesa encerra e diz que sente muito. Você sente muito, replico, agressiva. Bom, imagine só, ao tentar não ser um cretino, você se transformou no maior cretino do mundo. Ele torna a ficar quieto, e me dou conta de que seu silêncio esquisito, mais cedo, foi seu jeito de tocar no assunto. E embora fiquemos dando voltas e voltas nesse assunto, até o sol se infiltrar pelas venezianas, nós dois sabemos, sem sombra de dúvida, que não há mais nada a dizer. Tenho um filho. Ele quer liberdade. Crianças e liberdade são mutuamente excludentes. Se a rainha tivesse culhões, ela seria rei. Voi lá, eu tinha meu problema atual.